deputados da Comissão de Obras Públicas votam o relatório que prevê o fim dos trabalhos da Frente Parlamentar sobre o pedágio lá na Assembleia. O parecer contrário à continuidade dos trabalhos do colegiado que discute a nova concessão de rodovias do Paraná à iniciativa privada foi apresentado na semana passada. Porém, a votação acabou sendo adiada para esta semana por conta de um pedido de vista. No relatório, o deputado Gugu Bueno, do PSD, e que é o presidente da Comissão de Obras Públicas, ressalta que a atuação da Frente Parlamentar sobre o pedágio, que foi criada em 2021, já perdeu o objetivo. Segundo ele, o próprio colegiado pode acompanhar o debate sobre o novo pedágio. O parlamentar, que é vice-líder do governo Ratinho na casa, ressaltou ainda que pretende criar um grupo de trabalho especial da comissão para tratar do tema. O Jornal da Manhã ouviu o Gugu Bueno sobre a questão na semana passada. Vamos agora relembrar então o que ele falou sobre esse fim da frente parlamentar. Compete à Comissão de Obras e Transporte deliberar e acompanhar e fiscalizar. Até porque a comissão ela é formada por deputados de diversas frentes políticas, né? Toda a casa está bem representada na Comissão de Obras. E eu, no meu parecer, eu apresentei de que as frentes parlamentares não devem ter prosseguimento e também opinei pela criação de um grupo de trabalho especial da Comissão de Obras que irá tratar exclusivamente sobre essa temática do pedágio, que está muito próxima do fim. É importante também nós termos a compreensão do momento que vivemos, né? Houve uma grande discussão no estado do Paraná, tivemos vitórias importantes, como o fim da outorga, a suavização da curva do aporte, e agora eu entendo que nós precisamos de um acompanhamento mais técnico. E a Comissão de Obras inclusive por força regimental, ela é o órgão com competência dessa Assembleia Legislativa do Paraná para que possa acompanhar de perto e de maneira especial essa questão do pedágio. Então esse foi o nosso entendimento. O deputado Arilson Chiorato, do PT, e que pediu vistas do parecer apresentado por Gugu Bueno, criticou a decisão de encerrar os trabalhos da frente parlamentar. O petista fez questão de destacar seus argumentos sobre o assunto. Vamos conferir. A gente entende que a frente parlamentar é um processo específico. A concessão de rodovias é um dos temas, dos vários, que a Comissão de Obras trata. Por isso eu entendo que tem que ter frente parlamentar. Agora, essa história de colocar para a Comissão de Obras é uma forma de matar o processo e dizer que não está do lado de A ou do lado de B. Claro que não é disputa de lado, mas eles têm que escolher o que eles querem fazer. A Comissão de Obras, inclusive, no passado deu parecer favorável para a instalação da mesma frente parlamentar. Agora mudaram o entendimento. Eles que expliquem o que eles estão fazendo, né? Então eu vou fazer o parecer com o meu entendimento, com os elementos jurídicos que eu acho necessários e pertinentes para justificar que existe sim a possibilidade de existir uma frente parlamentar e de forma concomitante ao trabalho da Comissão de Obras, que um atrapalha o outro. Pelo contrário, um retroalimenta o outro. Além de Gugu Bueno e Arilson Chiorato, os deputados que fazem parte da Comissão de Obras Públicas, Transporte e Comunicação são Thiago Birer, do União Brasil, Luiz Cláudio Romanelli, do PSD, Denian Couto, do Podemos, delegado Jaco Voz, do PL e também Batatinha, do MDB. Olha, essa discussão sobre a frente parlamentar do pedágio já encheu o saco, no português bem claro. Está mais do que claro, o PT ali tenta manter um palanquinho eleitoral para poder ficar lacrando em redes sociais, lacrando em reuniões que eles inventam em Brasília e aí por diante. O deputado Arilson Chiorato dizia ali, que é presidente do PT no Paraná, dizia o seguinte: não, porque lá no passado a comissão já foi a favor da frente do pedágio. Sim, o momento era outro. O momento era de fim dos contratos das concessionárias que operavam, aquelas concessionárias que nos roubaram, né? Elas mesmo confessaram o que fizeram. Então o momento era outro. Hoje nós não temos mais essas concessionárias, hoje nós temos uma situação totalmente diferente, né? Nós temos o processo avançado lá em Brasília, pelo menos sobre os relatos que chegam da nossa bancada federal. Então o momento é de resolução de problemas, não de criação de novos problemas. E a Comissão de Obras da Assembleia tem capacidade, inclusive amparo regimental para tocar esse assunto, ponto, né? O que se quer ali, alguns deputados de oposição querem ali, é ter um palanquinho para poder falar em nome disso ou daquilo. Não precisa mais isso, nós temos que seguir em frente. Então eu não sei que tanto discutem isso, já acabou esse troço, vamos tocar em frente literalmente nessa questão, porque nós temos, por exemplo, a 277 derretendo lá, 277 que está sob responsabilidade do governo federal, e eu não vejo Arilson Chiorato, que é do PT, com a mesma gana de discutir esse assunto. Arilson, vamos propor aqui para você, que ao vivo, em rede estadual, tenha a mesma gana de debater
a questão da BR-277 está afundando literalmente, que está em meia pista há 5 meses, vai para o 6º mês agora, do que você tem pela safra do pedágio. O pedágio está resolvido. O próprio governo do PT dá indícios disso lá em Brasília, no setor de transportes. O ministro Renan Filho diz isso, está na reta final. Ele, inclusive, diz que quer resolver ainda essa semana para ser antes dos 100 dias. Vamos ver se vai sair mesmo. Agora, quero a mesma energia sua para defender que o DENIT faça as obras de forma emergencial. Aí sim, nós vamos te elogiar aqui no ar. Inclusive, Mark, o ministro Renan já conseguiria ter avançado mais se a força contrária de alguns grupos políticos aqui do estado não tivessem agido justamente por uma questão muito mais ideológica do que técnica. Porque dentro do ministério o que avançou foram questões muito pontuais. Olha, a diferença de valor aqui, você usar um instrumento de garantias acolá. Fora isso, o que já estava construído e acordado, pelo que eu tenho levantado de informações, está mantido. Então o que a gente precisa é superar toda e qualquer diferença ideológica, partidária, ou espírito de disputa eleitoral, porque alguns já olham ali a oportunidade de disputar alguns municípios e querem se manter na vitrine. Então a gente tem que superar esse aspecto e garantir o interesse global do Paraná. Porque todos têm sofrido, Marco. Tenho conversado inclusive com donos de distribuidoras de combustíveis, distribuidoras, né, de logística da questão de safra. Está todo mundo preocupado porque não consegue ter a previsibilidade de quando as nossas rodovias vão conseguir concretamente voltar a funcionar ali e que as cargas e que as pessoas consigam circular novamente. Sobre a questão da comissão e da frente, é importante que o nosso ouvinte tenha clareza o seguinte: as frentes parlamentares, elas existem para discutir temas, refletir sobre temas, levar adiante esse debate. Ponto. Elas não têm uma função regimental de elaborar um parecer técnico por qual um projeto, um PL tenha que tramitar. Isso é uma garantia das comissões. Ou seja, os deputados eles se reúnem em frentes como se reunissem em associações para defender temas. É um instrumento mais frágil, vamos dizer assim, diferente das comissões que, pelo regimento, Marcos, os projetos podem tramitar, receber parecer, ter relatores. Ou seja, quando você tem essa migração ali para o tema ser discutido na comissão, que inclusive tem a garantia de paridade entre os grupos partidários, entre as bancadas da Assembleia, você torna, sim, o processo ainda mais democrático. Então, superada essa questão, a gente tem que, de fato, o Marcos salientou aqui, andar adiante. E mais do que isso, eu sinto alguns deputados, Marcos, chorando com a extinção da frente, como se ele tivesse algum pedaço do seu mandato tolhido. Ele, como deputado, ele pode exercer todo o direito de fiscalização, ele pode continuar debatendo o tema, ele não precisa da frente para isso. Ela é um elemento a mais, mas nada impede que ele tenha uma atuação firme. Então, não dá para também usar agora a extinção da frente para dizer, olha, então a gente não vai ter todos os instrumentos. Não é verdade. O que a gente precisa agora é que todos se unam pelo bem do Paraná e que as cores partidárias não prevaleçam.